Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do programa de Educação em Diabetes do Espaço Integrar. Eu sou Daniel Dutra, sou médico endocrinologista, e nesse vídeo nós vamos conversar um pouquinho sobre as hipoglicemias e seus aspectos no tratamento do diabetes. O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar um pouquinho sobre o que é hipoglicemia, quais são os seus sintomas, quais são os fatores de risco para a sua ocorrência e como deve ser feito o tratamento da hipoglicemia. Vamos lá? Bom, a hipoglicemia, ou a glicose sanguínea baixa, em pessoas com diabetes que estão em uso de insulina ou de medicações que secretam insulina, ela é definida como uma glicose inferior a 70 miligramas por decilitro, certo? A Associação Americana de Diabetes, por sua vez, ela divide a hipoglicemia em 3 níveis, de acordo com a sua gravidade e o nível sanguíneo de glicose. A gente tem a hipoglicemia nível 1, que é aquela definida como a glicose sanguínea entre 70 e 54 miligramas por decilitro. A hipoglicemia nível 2, que é aquela em que a glicose está abaixo de 54 miligramas por decilitro. E a hipoglicemia nível 3, que é aquele evento grave em que há uma alteração do estado mental ou uma incapacidade física que faz com que aquele paciente ele não seja capaz de se tratar sozinho, vai precisar de uma ajuda de uma terceira pessoa para se recuperar. Então, a gente define aí, né, que a hipoglicemia nível 2 e a hipoglicemia nível 3 são aqueles eventos mais sérios que podem colocar a vida do indivíduo em risco. E como que acontece, então, uma hipoglicemia no nosso organismo? Essa hipoglicemia acontece quando a glicose vai caindo, né, ela vai descendo em nível sanguíneo, mas o corpo ele é capaz de mecanismos de defesa contra a hipoglicemia. Então, à medida em que a glicose vai caindo, o próprio corpo libera substâncias como as catecolaminas, adrenalina, noradrenalina e hormônios como o glucagon e o GH para tentar reverter este processo. Se a hipoglicemia chega em níveis de 60, né, se a glicemia sanguínea chega em níveis de 60, começam a aparecer os sintomas mesmo da queda de glicose, a gente vai falar adiante, e se ela chega em níveis de 50 miligramas por decilitro, a gente pode ter o início dos sintomas neurológicos ou cognitivos desse evento. O problema, na verdade, na pessoa com diabetes que está em uso de medicação, é que esses mecanismos de defesa, eles não são capazes de interromper o processo, né? Porque a insulina ou o medicamento, ele vai atuar independente do mecanismo. Então, se o paciente não reconhecer que a glicose está caindo pelos seus sintomas, ela pode evoluir de forma progressiva e para casos mais graves. Então, quais são, então, os sintomas de hipoglicemia que devem ser reconhecidos pelo paciente? Primeiramente, sintomas mais de alerta, como os tremores, suor excessivo, fraqueza, palidez, a fome, aquela sensação de fome, que são sintomas que alertam o paciente para a sua ocorrência. E em casos mais graves de hipoglicemia, vão aparecer alterações comportamentais, como irritabilidade, agressividade, dificuldade de concentração, alteração de consciência e, de forma mais séria, quadros de convulsão e de coma. Então, o reconhecimento desses sintomas ele é importante para a gente identificar o evento precocemente e iniciar o tratamento. E é importante também identificar os fatores de risco para a ocorrência da hipoglicemia, para a gente poder evitar esses fatores e a ocorrência desses eventos. Então, quais seriam esses fatores de risco? Primeiramente, omissão de refeições, dieta inadequada. Quando a gente salta as refeições, né, ou faz grandes intervalos entre uma refeição e outra, ou come menos do que deveria, em termos de carboidrato, a hipoglicemia pode aparecer. Outro fator de risco é o erro na aplicação de doses de insulina, seja uma dose excessiva ou mesmo a troca de canetas, né, de insulinas lentas e insulinas rápidas, né? Horário inadequado de aplicação de insulina, especialmente os bolos que não têm relação com as refeições, né, ou insulinas lentas muito cedo, com não, sem relação com as refeições, e períodos de jejum para exame. Quando o jejum é muito prolongado, a hipoglicemia também pode acontecer. Outros fatores de risco seriam idade avançada, pacientes mais idosos têm mecanismos de defesa com a hipoglicemia que são menos eficientes, pacientes com doenças hepáticas ou doenças renais, né? No caso de doenças hepáticas, o mecanismo de defesa da hipoglicemia está comprometido. E no caso de doenças renais, as insulinas e os medicamentos vão atuar por mais tempo do que deveriam, favorecendo hipoglicemias. A ingestão de bebida alcoólica,
nos pacientes em uso de medicações de insulina pode favorecer a hipoglicemia por consumir a glicose do sangue daquele paciente. E, por fim, atividade física não programada, períodos longos de sono, que podem levar, então, à ocorrência de hipoglicemias naqueles pacientes. E aí, o que acontece, então? Como que eu trato a hipoglicemia? Na hora da hipoglicemia, o que resolve mesmo é a ingestão de carboidratos simples, ou seja, açúcar. Então, é o momento em que o paciente com diabetes, ele tem obrigatoriedade de comer o açúcar para reverter a ocorrência da hipoglicemia, certo? E como é que a gente faz isso? Existe uma regra bem simples, que é a regra dos 15, ou seja, deve-se ingerir a quantidade de 15 gramas de carboidrato e repetir a glicemia em 15 minutos. Por que 15 gramas de carboidrato? Porque é uma quantidade de carboidrato que pode levar a glicose do paciente em 30 a 40 pontos no seu nível sanguíneo. Então, se ela está em torno de 30, ela vai para 60, se ela está 50, ela vai para 80, e vai tirar esse paciente aí do episódio mais grave, vamos dizer assim. Mas é importante, depois que ingerir o carboidrato, repetir a glicose em 15 minutos e esperar a melhora dos sintomas. Se os sintomas persistirem e a glicose continuar baixa, a gente pode repetir o procedimento enquanto a gente aguarda aí a melhora desse episódio. O que é importante também fazer na hora de uma hipoglicemia? Adiantar a refeição, se for possível. Se estiver num local que a gente tiver acesso a uma alimentação, a próxima refeição, ela deve ser adiantada para não perpetuar a hipoglicemia, certo? Não corrigir a hiperglicemia de rebote, ou seja, se a glicose sobe depois da correção de uma hipoglicemia, a gente não deve corrigir com insulina, a gente deve aguardar a resolução do episódio. E, por fim, ficar atento às hipoglicemias graves, né, aquelas nível 2, nível 3, em que o paciente pode estar inconsciente. Nesses casos, não é permitido que o paciente ingira, faça a ingestão do açúcar. Por quê? Porque ele pode aspirar e levar a um comprometimento pulmonar. Então, nesses episódios de hipoglicemia grave, a recomendação é esfregar açúcar ou mel na bochecha do paciente, enquanto se aguarda o serviço de urgência chegar para correção, tratamento desse paciente. Há uma medicação que é usada também, que é o glucagon, que em casos de hipoglicemia grave pode ajudar na recuperação mais imediata do paciente. E, por fim, a gente tem que saber quais são as opções de alimentos que contêm as 15 gramas de carboidrato para reversão dessa hipoglicemia. Por exemplo, uma colher de sopa rasa de açúcar diluída em um copo de água, um copo americano de refrigerante comum, ou de suco de laranja ou suco de melancia, um bombom sonho de valsa, uma colher de sopa de mel, 3 balas moles, uma colher de leite condensado. Esses alimentos, então, portanto, têm 15 gramas de carboidrato e vão ajudar a recuperação da hipoglicemia, enquanto o paciente adianta a refeição e espera a recuperação desse evento. Certo? Bom, é isso que eu tinha que falar sobre hipoglicemia. Lembrando que em diabetes a informação é muito importante para apoiar no tratamento e a gente sempre deve buscar mais conhecimento para ajudar nesse processo de cuidado da pessoa com diabetes. Para quem quiser saber mais, eu deixo aí o link do vídeo da Sociedade Brasileira de Diabetes, sobre o que é diabetes, para a gente poder acessar e ter mais informações. Certo? Um abraço, então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.